Fala turma, Ricardo Matheus mais uma vez aqui com vocês. Estamos aí para gravar o nosso cafezinho, que é o nosso café que a gente fazia quinzenalmente, agora a gente está colocando ele um pouco mais espaçado, a cada 30 dias a gente está trazendo um dos colaboradores da Brasil ao Cubo para poder bater um papo aqui, a gente trocar figurinhas, entender como é que é o dia a dia de cada uma das pessoas que nos ajudam e ajudam a Brasil ao Cubo crescer. Hoje a gente está aqui com o Henrique Blazos, ele que trabalha no time de marketing da empresa. Então vamos lá, Henrique, se apresenta, fala como tu chegou na empresa, qual o seu nome, como é que tu estás vivendo os dias de hoje na Brasil ao Cubo, por favor. E aí, Ricardo? Bem, pessoal, eu me chamo Henrique, eu tenho 25 anos, sou arquiteto, faço parte do time de marketing da Brasil Cubo. Eu entrei aqui na empresa fazem 4 anos, foi em 19, foi um pouco antes daquele boom que teve naquele ano. Mas eu acho legal trazer um pouco antes para entender o que eu tive antes da Brasil. É importante trazer um pouco da tua história, contextualizar e por que de fato tu caiu lá quase que de paraquedas na empresa, mas quem era o Henrique antes de chegar na empresa é interessante a gente saber. Eu iniciei a minha vida profissional aos 13 anos na empresa dos meus pais, é um comércio de tintas localizado na minha cidade natal, Braço do Norte. Lá na loja eu trabalhava principalmente com atendimento no balcão e também com Photoshop. Então, a gente simulava as cores para os clientes, a gente fotografava o prédio ou a casa e eu editava no Photoshop para o cliente poder antecipar, visualizar como vai ficar a casa dele de acordo com as cores. Então, a importância de... Desculpa te interromper, mas agora tu comentando, a importância das vezes a gente fazer alguma coisa que lá na frente os pontos realmente se ligam, né? A partir do momento que tu chega na Brasil ao Cubo, e aí agora com o comentário que eu não sabia de fato que tu trabalhava com Photoshop lá atrás, mas olha a importância de tu fazer alguma coisa de fato e tu joga isso pro universo e em algum momento as coisas se ligam novamente, né? Que Sim. Coisa interessante Essa minha experiência que eu tive iniciando aos 13 anos foi importantíssima para onde eu estou hoje na Brasil ao Cubo. Uma coisa que na época eu queria às vezes ir brincar, coisa assim. Mas teu pai fazia tu trabalhar? Fazia eu trabalhar, eu às vezes ficava ali meio pé da vida, mas ainda bem que ele fez isso. Ele e a minha mãe, eles me ensinaram valores muito importantes, principalmente em relação ao empreendedorismo e como o empreendedorismo ele pode transformar a vida das pessoas, que a gente saiu de um ponto ao outro graças ao empreendedorismo. O legal que é uma cidade vizinha a Tubarão, né? Então tu morava em Braço Norte e vinha trabalhar diariamente. Conta um pouco mais como é que eram as dificuldades, também trânsito todo dia, como é que foi essa história aí? Eu na verdade já tinha acostumado a vir para a faculdade, né? Faculdade que quando eu saí do ensino médio tem toda aquela pressão, o que eu vou fazer pelo resto da minha vida. Sair do ensino médio é agora, pronto, tem que decidir. Agora eu sei é agora, não tem depois. Mas não, calma aí, eu estava incerto, então eu decidi fazer novas experimentações. Eu saí do ensino médio, saí da loja dos meus pais e fui trabalhar numa empresa de software, lá em Braço Norte. Era uma empresa que na época já era bem madura, já tinha cerca de 20 anos, era líder no segmento de sistemas de gestão de farmácia. E nessa empresa eu aprendi muito sobre trabalho em equipe e a função da liderança. E também aprendi que eu não queria ficar o dia inteiro na frente do computador. Foi uma boa escola para saber quais os caminhos que tu seguiria dali para frente. E dali eu iniciei a faculdade de arquitetura, que hoje eu já sou formado, sou arquiteto. E depois de algum tempo eu fui procurar estágio. Então eu encontrei a Brasil Cubo por recomendação de um amigo meu que trabalhava já na empresa, o Manuel. Aproveitar para mandar um abraço para ele que eu vou mandar. Albert Einstein. O Albert Einstein, um abraço com a nuca. E aqui eu iniciei como estagiário de arquitetura. Só que não deu certo. Eu não estava performando, não estava desempenhando e eu criei essa noção muito pela experiência que eu tive na loja dos meus pais, onde eu já desde novo aprendi a questão de postura profissional, o que fazer, o que não fazer, e eu consegui identificar que ali ou eu ia ser demitido. Não, a verdade é que o Henrique Blas, lá no começo, deixa eu te interromper, mas agora eu sou obrigado a comentar, talvez ele tenha sido o pior estagiário de arquitetura que já passou na empresa.
Mas é interessante, às vezes, a natureza da pessoa, mesmo ele fazendo arquitetura, naquele momento, identificar que ele não estava performando muito por dar conta, talvez, do propósito da vida, né? E quando ele pivota, de fato, começa a performar. Conta um pouco de como que é isso, de fato. Não estava com desejo, realmente, de trabalhar na frente, fazendo projeto? Como é que foi isso, Blasio, essa virada? Eu, nessa virada, como eu identifiquei isso, eu, ao mesmo tempo, identifiquei que a Brasil Cubo ela tinha muito potencial. E que eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, só que agora que eu estou começando a entender bem com o amadurecimento profissional sobre o caminho a seguir, mas na época eu precisava entender um pouco mais. Saber. Que ano era? Desculpa te Isso era em 2019. Eu 2019, tinha 22 anos. Tá bom. E eu precisava entender esse caminho e eu identifiquei que a Brasil Cubo era uma empresa com pessoas fora da curva, então tu é a média das pessoas que tu mais convive, então se convivendo com as pessoas acima, fora da curva, tua média eleva. E eu tinha muito a aprender aqui, eu tinha identificado isso, só que eu tinha esse problema para resolver. Que eu sabia que o destino que ia acontecer se eu continuasse como estagiário de arquitetura. Então, eu identifiquei algumas coisas que, na época, a empresa ainda precisava evoluir, né? Estava num estágio inicial. Tinha 3 anos de empresa na época. A gente está falando de 6 anos de empresa. Praticamente, na metade da história da empresa, tu entra. Te convidar só para te tomar um café, cara, senão vai ficar frio aí. E aí não seria um café, aí o nosso podcast teria que ser outro nome, se tu não tomar um café. Caramba, o café tá bom. Tá ótimo, né, cara? Mas de fato, Blasio, então aí tu entra num outro setor da empresa que ainda era embrionário, a gente estava desenvolvendo o marketing interno, né? Mas conta mais o que tu enxergou nesse momento. Eu tinha enxergado algumas coisas que eu vi nessa empresa de software que eu trabalhei anteriormente e que eu sabia fazer devido à minha experiência com Photoshop no Mercadão. Que era, Mercadão Tintas é o nome da loja dos meus pais, só para identificar aqui porque eu falei Mercadão. Achei que era um sacolão que vendia frutas. Não, não. Mercadão Mercadão das Tintas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi algumas assinaturas de e-mail. Aí eu vi, achei legal, achei que tinha potencial de eu continuar na empresa para continuar me desenvolvendo. Então, eu conversei com o Manuel, que era amigo meu, que tinha um pouco mais de intimidade, eu era muito recente dentro da empresa. Que, por sua vez, conversou com a Cláudia e eu acredito que ela tenha conversado contigo. Cláudia da arquitetura. A Cláudia é a gerente de arquitetura, era a minha líder na época. Tá. E aí eu comecei a trabalhar com o marketing da Brasil Cubo. Daí chegou em determinado momento, o Manuel chegou, tem um menino lá na arquitetura que ele é bom, ele é talentoso. Cara, não é o Henrique, né? Aquele cara é muito ruim, cara. Não, mas vamos dar uma chance pra ele nesse setor e tal. Foi mais ou menos assim a conversa. Vamos ser bem franco aqui, bem sincero. Então eu não sabia disso. E aí... Não, mas então tá. E a gente tava precisando, de fato, desenvolver esse setor. E, bom, enfim. Aí agora vamos falar um pouco da história de como foi, como é que é o dia a dia desse núcleo. Que é aquela questão que tu falou, né? Os pontos, eles vão se ligando. E, então, em 19, a gente começou com os trabalhos em marketing, principalmente em apresentações. Inicialmente, apresentações para clientes, mas também pesquisa de mercado e apresentações para programas de aceleração da Endeavor, que a gente participou da garagem Duratex e do Gerdau Builders. Exatamente. E a gente, na verdade, até aproveitar esse assunto, o nosso marketing, a gente trabalha muito, é um marketing de geração de valor. E o que é isso? O que é o marketing de geração de valor? A gente basicamente criou um núcleo de marketing para gerar valor para a marca da empresa. Mas conta mais no detalhe o que a gente imaginou lá atrás e por que a gente se posicionou dessa maneira nesses últimos 3 anos. A Brasil Cubo sempre teve muito a visão do equity e do crescimento que isso traz para a empresa, muito pela formação e influência do Flávio Augusto através do meusucesso.com. Então a gente começou a trabalhar isso, a gente fez a pesquisa de mercado, participou de programas de aceleração que conectou com a Duratex, que hoje é a Dexco, e a Gerdau. No ano seguinte, a gente teve um outro boom que veio através de 7 hospitais que a gente projetou e concluiu em 33 dias, um prazo médio cada um. E a gente aproveitou esse posicionamento, essa mídia espontânea que a gente obteve
que vem muito por questão da inovação, o mercado gosta muito disso, para começar a se posicionar dentro do mercado e demonstrar para o mercado uma visão de referência, para que o próprio mercado entenda qual que é a nossa proposta de valor e o nosso posicionamento, quais que são os segmentos que nós estamos posicionados. Então, a gente começou ali em 19, através do início dos trabalhos dentro do segmento industrial, em 20 no segmento hospitalar, e a gente foi amadurecendo tanto internamente quanto o posicionamento externo. E a gente foi gerando também ao longo deste processo algumas campanhas interessantes, inclusive na apresentação de produtos, o próprio Level, né, o edifício que a gente fez aí e fabricou em 100 dias e instalou, a gente está falando de cerca de 93 publicações naquele dia. A gente está falando de grandes canais como o Estadão, o Exame, G1, Valor Econômico, né? E como que a gente conseguiu lidar com isso? Queria que contasse um pouco mais como que a gente de fato se conectou a esse ecossistema. A gente já sabia que tinha aí uma inovação muito clara, que era a construção off-site, né? Com a arquitetura, que a gente sempre comenta que a gente não é uma empresa apenas de engenharia, né? A gente é uma empresa de arquitetura, que tem essa roupagem arquitetônica. Mas como a gente mostrou isso para o mercado? Qual foram as estratégias que a gente traçou naquele momento? Como é que tu enxerga isso, Blas? O posicionamento ele iniciou-se principalmente nessas mídias espontâneas, que a gente aproveitou para mostrar para o mercado qual que é o nosso posicionamento. Então, por mais que a gente não investia ativamente em publicidade em sites de imprensa, como o G1, por exemplo, a gente aproveitava todas essas pessoas que estavam chegando através dessas mídias espontâneas e fazia a publicidade dentro das nossas mídias e no nosso site. As pessoas acabavam procurando pela empresa e chegavam nesse ponto e o que eles trabalham, com o quê, qual que é a proposta deles. Com pouco investimento, de fato. Com Na verdade, com praticamente nada, zero investimento. A gente foi buscar uma assessoria de imprensa, né, que nos apoia aí a plantão e de fato a gente acabou se desenvolvendo um pouco mais porque eles trouxeram uma expertise também de como se conectar com a mídia, como falar com a mídia, né? Isso foi super importante também, né? Até para a gente conseguir aproveitar essa mídia espontânea, esse crescimento orgânico que nós estamos sendo até o momento e que daqui para frente eu já enxergo que a gente já amadureceu o suficiente em termos de posicionamento, de processos, a capacidade produtiva para conseguir atender uma demanda através do marketing mais ativo, indo realmente atrás dos leads, coisas que até então a gente tem feito mais passivamente, aproveitando essa mídia orgânica. Mas isso diz respeito também ao posicionamento da empresa, né, Blasius? A gente sempre comentou no sentido de não adianta também a gente buscar demais um marketing ao ponto de ter leads que a gente não consiga atender da maneira que a gente deveria atender. Então, a gente focou primeiro na capacidade produtiva, se desenvolver, criar os processos, time de engenharia e arquitetura bem desenvolvido para que a gente possa, de fato, atender. Então, provavelmente, no próximo ano, a gente possa se desenvolver um pouco mais em termos de marketing para fazer uma busca mais ativa por novos leads, né? Até porque, na verdade, a proposta de valor da Brasil Cubo, as soluções construtivas ágeis, passa muito pela industrialização e a empresa foi muito conhecida pela construção modular, mas é algo muito novo aqui no Brasil. E o mercado, não só o mercado, mas a gente também precisava entender onde que essa nossa proposta faz mais sentido. Então, não fazia sentido a gente estar gastando rios de dinheiro em esse investimento, sendo que nem nós mesmos ainda não sabíamos onde mirar, onde ser o tiro de sniper. Exatamente isso. O tiro de sniper é uma analogia muito boa. Porque de fato a gente foi explorar mercados, testando alguns mercados, até modelos de negócios disruptivos para que a gente pudesse entender onde de fato a construção modular poderia agir, né? E isso foi muito importante nesses 6 anos da empresa. Agora, a Brasil Cubo também é uma empresa hoje muito focada em obras industriais, né? A gente desenvolve hoje grandes pavilhões portuários, por exemplo, armazéns logísticos, a gente está fazendo obras para o mercado de celulose, por exemplo, né? Então, se posicionar como uma construtora que tem uma grande inovação por trás, que é a construção modular, eu acho que isso foi uma grande virada de chave no meio do processo todo da própria empresa, né? E hoje eu acho que a gente está se posicionando dessa maneira, né? Como eu já comentei, os 4 segmentos, hospitalar, industrial,
residencial e agora, recentemente, o de edifícios múltiplos andares, eu acho que a gente começa a achar o norte e aí sim a gente consegue explorar um marketing mais de prospecção realmente, né? Sim, até em relação a que tu comentou ali da construção modular, a gente entendeu que a construção modular em si não é a inovação, que é tudo o que tem por trás. Então, isso fez parte do processo de amadurecimento da empresa. E também entender que não é a única solução construtiva ágil que a gente pode oferecer para o mercado. Então, a gente pode, por exemplo, em alguns casos, a construção convencional em alvenaria pode fazer muito mais sentido que a construção modular. O foco nosso, de fato, foi ser uma empresa de soluções construtivas ágeis. A gente identificou isso ao longo do processo, né? Não que nasce com isso, de fato. A gente nasce para ser uma empresa de construção modular, entendendo que o produto tem uma inovação muito clara, mas em determinado momento se posicionar em relação a ser uma empresa de soluções construtivas ágeis, eu acho que foi a grande sacada que a gente acabou chegando até aqui, né? Como é que tu enxerga isso? Eu concordo claramente com isso e foi muito de testes, né? Foi muito o errar rápido. Então, a gente fazia esse tipo de prospecções, como tu comentou, em modelos de negócios diferentes, modelos de negócios inovadores. E foi muito do sim e não. O sim é onde que a gente viu que fazia sentido e o não é que não fazia sentido nenhum. Porque é muito relacionado à questão de prazo e custo, né? Então, a gente precisava entender o mercado e mostrar para ele hoje onde que as nossas soluções fazem mais sentido e que é importante para guiar a gente a partir de agora para ter essa prospecção ativa através do marketing. A Brasil ao Cubo, ela é uma empresa que nasce aí com o pioneirismo na questão da construção off-site. A gente está falando do nosso protótipo, foi em 2013, né? Se a gente pegar lá vídeos no YouTube de 2013 para trás, que foi quando a gente fez o protótipo, mundialmente falando também, tu não vai encontrar muita coisa de construção industrializada no sentido da construção modular. Então, realmente, a gente trouxe isso para o mercado e a gente é muito orgulhoso em relação a isso. Mas entender que a construção modular ela não é adepta, ela não está apta para qualquer tipo de construção, foi talvez a nossa grande inteligência até aqui, né? Entender que a gente pode ter soluções construtivas ágeis também de uma outra maneira. Pode fazer, por exemplo, a gente está fabricando casas exclusivas, onde a gente fabrica kits, no sentido de fazer a estrutura metálica parafusada, e depois monta ela no local, e aí vem com essas partes de planejamento e processos e projetos muito, muito engajados, que também a gente faz uma solução construtiva ágil para uma obra de 1.500 metros quadrados, entregue em 5 meses, com tamanha agilidade quanto a construção modular volumétrica, né? Então, acho que entender isso ao longo do processo foi um grande desafio, mas eu acho que foi a grande acerto da Brasil ao Cubo ao longo deste processo. Blas, e caminhando para o fim aqui, queria que tu comentasse um pouco do teu dia a dia dentro da empresa, a tua visão de futuro dentro da própria companhia. E se quiseres falar alguma coisa que também, de maneira espontânea, para alguém, para o teu time, enfim, fica à vontade, microfone aberto aí. Acho que é legal comentar um pouco sobre quem que é o time de marketing da Brasil Cubo. A gente tem um time bastante enxuto. Quando eu falo quem é que trabalha no setor, as pessoas se surpreendem. Eu já ouvi até que a gente faz milagre, porque nós temos uma equipe bem enxuta. O time de marketing hoje ele é composto por mim, pelo Ricardo e pelo Alan. O Alan ele é o nosso videomaker, ele que faz a maior parte dos vídeos, os documentários que a gente gosta bastante de fazer no YouTube. Até recomendo você que está ouvindo, assistindo a gente, dá uma olhada no nosso canal no YouTube. A gente tem bastante vídeo bacana que fala sobre o nosso processo construtivo. Tem vindo aí um novo documentário sobre a expansão, a ampliação do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, em São Paulo. Então, esse documentário ele vai ser bastante técnico, ele vai trazer informações mais detalhadas para que acadêmicos, entusiastas desse sistema construtivo e o próprio mercado em si possa entender melhor como que funciona, como é que é a inovação que está por trás disso. Tecnicamente, né? De fato, a gente vai fazer 4 episódios.
São episódios de 10 a 15 minutos cada um deles, e mostrando tecnicamente, sem de fato esconder nada. A Brasil Cubo sempre teve isso, né? Muito aberto para todos a inovação que a gente trouxe para o mercado, né? Então, tecnicamente, a gente vai apresentar nesses 4 episódios a parte de projeto, a parte de fabricação, logística e montagem. Então, a gente está produzindo, então fica realmente aí o convite para que as pessoas possam assistir aí nos próximos meses aí. Além disso, a gente também tem a Plantão Assessoria, acho que é legal a gente mencionar, que é o pessoal que está aqui por trás, que é o local onde a gente grava o podcast. Eles têm nos assessorando na comunicação, mídias sociais, imprensa em geral. Eles têm fazendo um trabalho bem legal para a gente. E acho que visão de futuro, além desse marketing mais ativo que estamos visando a partir do ano que vem, acho que é legal comentar também que não somente de posicionamento de marca e buscando novos leads, mas também visando publicidade para um IPO lá na frente. Então, acho que soltar um spoiler aqui para o pessoal. Então, acho que é isso para o futuro. A gente busca um pouco disso, né? De gerar, fazer uma geração realmente de riqueza, porque toda empresa, de fato, ela precisa ser lucrativa, a gente acredita nisso, a gente acredita no lucro, né? Embora também a gente vai testando muitos modelos para que a gente possa cada vez mais ter um mercado mais afunilado, no sentido de que a gente possa ter uma rentabilidade maior, mas sempre buscando também um brand muito desenvolvido para que a gente possa lá na frente ser reconhecido, talvez num futuro IPO, como ou fazer o IPO ou não, mas enfim, talvez seja uma métrica interessante aí no nosso roadmap aí, no Expresso BR3 2030 que a gente fez aí, e mostra de fato onde que a gente quer chegar, de que maneira, como e por quê. E aí, só para fechar, eu acho que fica uma dica aqui também para o pessoal que está nos ouvindo, que eu, quanto fundador da companhia, eu nunca abri mão de fato, olhar para o marketing em si, né? Eu sempre enxerguei potencial que a nossa empresa poderia vivenciar grandes caminhos se a gente, de fato, enxergasse que a marca da empresa fizesse sentido para as outras pessoas. Então, existem várias ações sociais que a Brasil ao Cubo faz, de fato, para estar conectado com o nosso cliente, para gerar essa emoção no sentido de tê-los com a gente, todo mundo na mesma história, todo mundo evoluindo junto, né? Não é uma empresa de fundador, é uma empresa de empreendedores que tem colaboradores que atuam diariamente para que a coisa possa acontecer. Eu sempre comento que o empreendedor, ele realmente não cria uma empresa, ele cria o time cria a empresa. Eu acho que isso foi muito importante ao longo do processo. E a importância, no caso da Brasil ao Cubo, de ter também o fundador alinhado muito com o marketing da empresa. Eu nunca abri mão disso, de fato a gente sempre esteve conectado, né? Nesses 6 anos de empresa, desde a primeira venda, entretanto protótipo lá em 2013, mas a gente considera que 2016 foi a primeira venda, então foi o início da própria empresa, né? Mas sempre está linkado com os valores e a cultura do fundador, linkado com o marketing da empresa. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante para nós, né, Henrique? Como é que tu enxerga isso? Eu acho que a postura uma empresa, na verdade, ela é como se fosse um filho do fundador. Então, ninguém conhece melhor a empresa do que o próprio fundador. Então, é importantíssimo essa presença do fundador e conexão com a diretoria, com investidores, para que a gente possa guiar a empresa, principalmente em termos de comunicação, para que o mercado entenda o nosso posicionamento estratégico. Então, a função do fundador, não somente como uma figura dele, como liderança, para transparecer quem que é a empresa. E sempre trazendo uma narrativa verdadeira também, né? A gente sempre contou para o mercado narrativas que de fato fossem verdades. É difícil também a gente conciliar uma narrativa, um storytelling de uma empresa se tu não tiver isso como o valor principal de falar a verdade para o mercado sempre, né? E, embora a gente trabalhe com construção modular, a gente fala que realmente tem segmentos que não faz sentido construir dessa maneira, né? Não é que vai acabar a construção convencional no mundo, isso não tem nada a ver com aquilo que é a proposta de valor que a Brasil ao Cubo fala, né? Até porque a gente sabe que existem inovações surgindo a cada dia no mundo, e não que uma seja melhor que a outra. De fato, a gente se posiciona dessa maneira. Eu acho que isso é importante, falar sempre a verdade para o nosso público, né? Caminhando para o fim, Blas, o que fica como dica? O que tu queres falar para alguém, por favor? Tá, vamos pro segundo fim aqui. Na verdade, eu vou aproveitar agora para mandar um abraço para todo o time Brasil ao Cubo, e que eu estou aqui desde... comparado com hoje, quando eu entrei aqui era tudo mato. Então, eu pude ver não somente o crescimento da empresa em termos de
de venda, mas também toda a evolução em termos de processo, excelência, segurança e a evolução de cada profissional. Incluindo tu, Ricardo, eu vejo que todo mundo cresceu muito junto com a empresa. Não foi só a empresa em si, não é somente um agradecimento à empresa, pela empresa ter crescido, as pessoas cresceram muito também. É uma visão nítida, até se eu olhar para mim há 4 anos atrás, até achar engraçado algumas coisas de como me posicionava, como as pessoas se comportavam. Cara, é um negócio incrível. Como eu falei no início, o empreendedorismo é uma coisa que realmente transforma. Ele te leva do ponto A ao ponto B, C, muito mais além. Acho que é uma coisa incrível. Bom, gente, muito obrigado. Esse foi o nosso Café com o Fundador, um podcast aí mensal. Agora a gente está fazendo ele de maneira mensal, onde a gente traz realmente pessoas importantes e a vontade de trazer cada um dos 1.000 colaboradores da Brasil Cup para vir conversar com a gente. Eu acho que se a gente fazer uma vez por mês, 12 por ano, talvez a gente consiga fazer em 2100. Mas enfim, a vontade realmente de trazer todos para cada vez mais dar voz para esse nosso colaborador, porque de fato são essas pessoas que fazem a Brasil Cup. Muito obrigado e nos vemos no topo. Até mais.